Muito bem, amigos, continuando a lição número 8, da parte de quinta-feira, vamos falar sobre o cego Bartimeu e a pergunta que Jesus fez para ele: que queres que eu te faça? Existem momentos na nossa vida que são chamados de oportunidades. Não podemos perder essa oportunidade, ou as oportunidades. Alguém disse que a oportunidade ela é careca e ensaboada. Se você não pegar ela de frente e ela passar por você, você não consegue mais segurar pelos cabelos, porque ela não tem cabelo e é ensaboada. Por isso, uma oportunidade não se pode perder. Bartimeu estava tendo uma oportunidade maravilhosa, ele não queria perder. Quando os primeiros missionários chegaram nas ilhas Fiji, eles queriam pregar o evangelho, mas existia uma tribo gigantesca, tribo selvagem. O rei daquela tribo não queria saber do evangelho e ele proibiu os missionários de entrarem, dizendo que se entrassem eles iriam morrer. Ele era um rei pagão, tinha muito orgulho dos seus deuses, ele não queria saber nada de evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: está proibido, está acabado. Ninguém entra aqui, se entrar eu mato. E durante 3 anos, os missionários oraram a Deus por uma oportunidade. A oportunidade finalmente chegou. O filho do chefe foi acometido de uma crise de apendicite e rolava de dor. O feiticeiro da tribo não conseguiu aliviar as dores. E o moço piorando a cada dia. Foi aí que um dos missionários, que era médico, foi até lá e disse para o rei: se o senhor me permitir, eu cuido do seu filho. Eu tenho, sei como fazer isso, sou médico. E então cuidou do moço, aliviou-lhe as dores e ele ficou curado. O rei era chamado Rei Knut. O rei Knut ficou muito agradecido ao missionário. E o missionário disse: será que eu posso falar um pouquinho para o senhor sobre Jesus Cristo? E então o rei permitiu. E assim o evangelho começou a ser pregado e milhares de pessoas nativas daquela tribo e de outras foram evangelizadas por aqueles missionários. Uma oportunidade que não podia ser perdida. O Bartimeu teve uma oportunidade. Ele não queria perder essa oportunidade. Jesus passou em Jericó. Jericó tinha sido uma cidade destruída, depois foi reconstruída. Jesus foi até Jericó para falar com Zaqueu. E ali, com Zaqueu, ele conversou na casa dele, e as pessoas viram Jesus saindo da casa de Zaqueu e um homem feliz na porta. Era Zaqueu. Havia entregue o coração a Jesus e sua vida para o comando divino. Por isso, quando Jesus ia saindo de Jericó, alguém disse ao cego Bartimeu: é Jesus que está passando, Jesus de Nazaré. Mas ele começou a gritar. E a pergunta é: quando Jesus passou por Jericó, qual foi a reação do cego Bartimeu? Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. E saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de sobre si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? Ele disse: mestre, que eu torne a ver. E Jesus disse: vai, porque a tua fé te salvou. E logo começou a enxergar e seguiu Jesus pelo caminho. Então a pergunta é: quando Jesus passou por Jericó, qual foi a reação do cego Bartimeu? Resposta: Bartimeu viu ali sua chance de cura. Então, com fé, esperança e coragem, ele gritou o mais alto que ele podia, acima da multidão. Jesus ouviu e o chamou e ele foi curado. Quando a multidão pediu que Bartimeu se calasse, ele não ficou em silêncio. Ele gritou ainda mais, porque a sua oportunidade estava passando. Jesus nunca mais passaria por Jericó. Era a última semana de vida de Jesus, livre pregando. Na semana seguinte, ele seria preso, ele seria então crucificado. Se Bartimeu perdesse aquela chance, nunca mais. Bartimeu, de acordo com os historiadores, é o único cego que Jesus menciona o nome. Ou seja, que a Bíblia menciona o nome. Marcos menciona Bartimeu, filho de Timeu. Quem foi Timeu? Timeu foi um general, que ele estava assim na cidade de Belém. E o Timeu, ele não gostava dos romanos. Ele era um homem rico. Ele montou então toda uma situação para livrar a Palestina, ou livrar Israel do jugo dos romanos. E foi então que, quando os romanos tomaram conta da Judéia, os bens de Timeu foram confiscados. E ele ficou sem nada. Ele ficou revoltado
e montou uma revolta, uma revolução contra os romanos. Só que ele foi preso, ele foi crucificado. E os olhos de Bartimeu, filho de Timeu, foram vazados, para que ele não viesse a ser um revoltoso também no futuro. Essa é a história que os historiadores contam a respeito de Bartimeu. Ele tinha os olhos vazados pelos romanos. Por isso, quando Jesus disse, que queres que eu te faça? Ele disse que eu torne a ver, porque ele já enxergava anteriormente. Uma história que mostra que um homem não estava com vontade de desistir. Mesmo que a multidão dissesse, não adianta, cala a boca, você é um cego maldito, cala a sua boca. E ele gritava cada vez mais, Jesus, filho de Davi. Ele podia ter gritado, Jesus, filho de Nazaré. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Mas se ele fizesse isso, ele estava dando filiação humana a Jesus, filho de José de Nazaré. Mas ele usou a expressão Jesus, filho de Davi, e anunciou publicamente que Jesus era o Messias. Por isso ele foi chamado e foi curado. Ele não desistiu. Você já ouviu falar da corrida do sapinho? Os sapinhos resolveram fazer uma corrida e os animais incentivaram para que eles subissem uma montanha. E os sapinhos, em torno de uns 500, começaram a subir a montanha. Mas a multidão em volta começou a gritar, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E gritavam, e davam risada, e os sapinhos foram rolando montanha abaixo. E aqueles que estavam quase na metade, ouviam a multidão gritando, desistiam pelo cansaço e rolavam montanha abaixo. Mas um sapinho, ele continuou, até chegar no topo lá daquela montanha que ele tinha que subir, que era o objetivo. Perguntaram por que esse sapinho conseguiu subir quando todos os outros desistiram. Descobriram, o sapinho era surdo. Ele não ouviu as críticas nem as palavras de desânimo da multidão. Bartimeu também não quis ouvir a multidão. Ele ficou perseverante na sua oportunidade. Eu preciso de Jesus. Assim como Zaqueu teve os olhos abertos pela fé. Bartimeu agora teve os olhos físicos abertos. Isso mostrava um ensinamento para os discípulos. Eles precisavam ter os olhos abertos também. Jesus queria que os discípulos perguntassem para ele, o que queres que eu te faça? É a pergunta que Jesus faz para todos nós hoje. Ellen White diz que se nós sentirmos a necessidade de Jesus como Bartimeu sentiu, nós haveremos receber a bênção que estamos precisando. Na vida cristã, nós vamos sempre aprender com o discipulado, aprender a atender a voz de Jesus, aprender a não deixar as oportunidades passar, aprender a ajudar as pessoas a encontrar a bênção que precisam. Deus nos abençoe. Que a lição de Bartimeu seja uma lição de esperança para o nosso coração. Não desista, mesmo que tudo esteja contrário para você. Que haja uma bênção no seu coração. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, pela lição de Bartimeu. Nos ensina a perseverarmos naquilo que estamos precisando de suas santas mãos. Obrigado que o Senhor é bondoso, nos ajuda, como ajudou Bartimeu. Obrigado que o Senhor sempre pergunta, o que queres que eu te faça? Querendo que o Senhor aumente a nossa fé. Em teu nome nós pedimos. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração. Tenha uma feliz quinta-feira.